Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse conjunto de blocos tratando de aspectos específicos do direito penal, abordando essencialmente dos crimes contra a liberdade individual e dentro de tais crimes, dos crimes contra a liberdade pessoal. Inicialmente é relevante apontar que, em se tratando de concurso público para a magistratura do trabalho, a grande tendência de cobrança do direito penal, cuja disciplina é exigida na prova objetiva na primeira fase, é letra de lei. Eu diria que, em relação ao direito penal, nós não precisaríamos estudar teorias mais avançadas, teorias mais complexas. Nós podemos realmente restringir nosso estudo a um bom resumo ou talvez uma boa sinopse e, sem dúvida, ao estudo da legislação seca no concurso para juiz do trabalho, para procurador do trabalho ou qualquer outro concurso da área trabalhista. Aqui, por outro lado, a gente não pode sonegar, a gente não pode abrir mão do estudo dessa disciplina. No meu concurso, por exemplo, o TRT da primeira região, concurso de 2011 para 2012, 2011 o edital, foram 10 questões de direito penal. Então a gente não pode sonegar essa importância, a gente não pode achar que, como uma disciplina que não é cobrada nas demais fases, ela não precisa ser estudada, ela deve ser estudada, mas sim com um foco específico, com um objetivo bastante específico. Tratando aqui da parte especial do Código Penal, onde há disposições relativas aos crimes, nós verificamos que, digamos assim, de forma a verificar o panorama do tema, parte especial do Código Penal, no título 1, crime contra a pessoa, crimes contra a pessoa, capítulo 6, crimes contra a liberdade individual, seção 1, que é o objeto do nosso estudo aqui nesse presente bloco, dos crimes contra a liberdade pessoal. E diante da forma como é cobrado esse tema, nada melhor do que analisarmos dispositivos legais e tratarmos de algumas peculiaridades, inclusive apontando o que de fato pode ser objeto de cobrança na sua prova. O primeiro crime a ser analisado, o crime de constrangimento ilegal, está previsto no artigo 146 do Código Penal, que diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, perceba, portanto, que o fato típico é constranger, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou seja, a obrigar que a pessoa não faça algo, ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Fabiano, preciso saber, pena dos crimes? Prezados, infelizmente, atualmente isso tem sido cobrado em prova. A pena que é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Lembrando que detenção é destinada essencialmente para os crimes menos graves, ao passo que reclusão aos crimes mais graves. Fabiano, eu vou ter então que memorizar isso aqui. Eu sugiro que você vá estudando, vá lendo a letra de lei, fazendo exercícios e de forma automática vai incorporando esse tema ao seu entendimento, tá? No parágrafo 1º, a causa de aumento de pena. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas. Perceba que são mais de 3 pessoas e não 3 pessoas, ou seja, a partir de 4 pessoas, ou a emprego de armas. Parágrafo 2º, além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência, ou seja, ele não impede de que a pessoa também seja punida pelo crime específico da violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem nas disposições deste artigo, ou seja, quando é que não há o fato típico, quando é que de fato não configura crime, quando ocorre uma intervenção médica ou cirúrgica, mesmo sem o consentimento do paciente ou de seu representante, se justificada por iminente perigo de vida, quando a coação é exercida para impedir um suicídio, quando a pessoa busca evitar o cometimento do suicídio por uma terceira pessoa. No artigo 147 do Código Penal, nós temos o crime de ameaça, que diz o seguinte: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto,
ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Ou seja, a forma como pode ser feita essa ameaça pode ser mediante palavra, mediante escrito, mediante gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Não é qualquer mal, é um mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, e somente se procede mediante representação. Portanto, a ação aqui é condicionada à representação da vítima. Tratando agora do crime de sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, que diz o seguinte: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. Perceba que a pena aqui é de reclusão e não de detenção, de 1 a 3 anos. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, ou seja, há um aumento da pena aqui. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos de idade. Perceba aqui que aumenta-se a pena de 2 a 5 se houver algum tipo de relação de parentesco, como ascendência, descendência, cônjuge ou companheiro, ou se a vítima for maior de 60 anos de idade. 2. Se o crime é praticado mediante internação de vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a reclusão aqui não é mais de 1 a 3 anos, nem de 2 a 5 anos, mas sim de 2 a 8 anos. Chegamos agora a um crime que talvez seja o mais importante nesse estudo, nesse conjunto de blocos, no que diz respeito ao crime contra a liberdade pessoal, e que cai mais na prova dos concursos da magistratura e do Ministério Público do Trabalho e demais concursos da área trabalhista. Trata-se do crime de redução à condução análoga a de escravo. Artigo 149 do Código Penal, lembrando que se trata de crime contra a liberdade individual, contra a liberdade pessoal. Diz o seguinte, o artigo 149, e esse dispositivo se deve ter muito cuidado na sua redação, na sua leitura, diante da grande cobrança. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Perceba que não é reduzir apenas à escravidão, mas a condição análoga à de escravo. Quer submetendo o trabalho a trabalhos forçados, uma possibilidade, ou a jornada exaustiva. 2. Trabalhos forçados, trabalho realizado contra a vontade daquele indivíduo, o que é, inclusive, considerado inconstitucional. A Constituição prevê expressamente que não há sequer pena de trabalhos forçados. 2. A jornada exaustiva, ou seja, a jornada extenuante, a jornada fora de qualquer parâmetro de razoabilidade. Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho. 3. Condição degradante, a condição que viola a própria dignidade da pessoa humana, uma condição bastante nefasta para aquele indivíduo. 4. Quer restringindo por qualquer meio sua locomoção. 4. Em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Ou seja, perceba que no tipo de redução à condição análoga de escravo, nós temos a questão relativa a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, a condições degradantes de trabalho e a restrição à locomoção do indivíduo em razão de contração de dívida. Pena: reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, trazendo aqui, portanto, uma forma de violação à liberdade de locomoção do indivíduo. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador
com o fim de retê-lo no local de trabalho. Retém sua identidade, retém certidões de nascimento, casamento, carteira de trabalho, com o fim de impedir que esse indivíduo transite pelo território nacional. Parágrafo 2º trata de uma causa de aumento de pena. A pena aumentada de metade se o crime é cometido contra a criança ou adolescente, dada a sua fragilidade, e também se ocorre por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Próximo crime, crime de tráfico de pessoas, constante do artigo 149-A do Código Penal, que diz o seguinte: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de 1. Remover os órgãos, tecidos ou parte do corpo. 2. Submeter a trabalho em condições análogas de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal. 5. Exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa, e não ou multa, e multa. Esse dispositivo foi inserido, não é um dispositivo originário do Código Penal, foi inserido posteriormente, exatamente com a finalidade aqui de trazer uma tipificação, uma criminalização específica para esse tão complexo crime do tráfico de pessoas. Parágrafo 1º do artigo 149-A. A pena aumentada de 1/3 até metade se 1. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, um aumento de pena aqui. 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa com deficiência. 3. O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Aqui, portanto, a previsão de uma causa de redução de pena. Acerca desses crimes, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Bons estudos, conte com o curso 6, conte com Fabiano Veiga e vamos sempre juntos. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesse bloco irei abordar questões de concursos anteriores na disciplina do Direito Penal, tratando especificamente acerca dos crimes contra a liberdade individual, entre tais crimes, os crimes contra a liberdade pessoal. E a primeira questão, a questão que foi cobrada no concurso público para procurador do trabalho no ano de 2020, que pede que seja assinalada a alternativa incorreta. Parece ser bastante simples, bastante inicial, mas evidentemente que você tem que partir para resolver a questão, levando em consideração se ela quer que você marque a alternativa correta ou incorreta. Isso aí é fundamental e, ao mesmo tempo, algo primordial, algo bastante iniciante para você acertar essa assertiva, acertar a questão. Houve um concurso público do TRT, salvo engano, de Minas Gerais, em que as 100 questões, os 100 enunciados faziam referência para marcar a alternativa incorreta. Muita gente, por falta de atenção, não verificou isso e saiu marcando quase tudo letra A. Por quê, pessoal? Porque na letra A, e eu implico com a letra A, é exatamente onde o examinador aposta que o candidato vai se confundir, que ele vai estar com falta de atenção. Em razão disso, inclusive, eu sempre brinco, olha, se for para arriscar uma questão, o ideal é que você saiba o tema. Mas se você tiver que chutar uma questão, não marque letra A, porque na letra A, normalmente eu identifico que é a alternativa que tem mais pegadinhas. E como é a primeira assertiva que o candidato tem contato, é exatamente logo a partir dela ali que o examinador tenta
confundir o candidato, que o examinador tenta induzir o candidato a erro. A letra A diz o seguinte: o Código Penal tipifica na seção dos crimes contra a liberdade pessoal a conduta de reduzir alguém à condição análoga de escravo, incluindo o exercício do trabalho forçado, ok, em condições degradantes, ok, em jornada exaustiva também, ou com restrição, por qualquer meio de locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Alternativa perfeitamente correta. É isso que diz o artigo 149 do Código Penal, ao trazer as condutas que tipificam o crime de redução à condição análoga de escravo. Vou marcar ela, Fabiano? Não. Afinal de contas, o examinador quer que você marque a alternativa incorreta. Letra B. A pena relativa ao crime de redução à condição análoga de escravo é aumentada se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Perfeitamente, isso consta no Código Penal. Você vai marcar sua alternativa? Evidentemente que não. Ela está correta e o examinador quer a incorreta. Letra C. O crime de falso testemunho ou falsa perícia é crime próprio, cometido por testemunha, intérprete, contador ou perito em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral. Alternativa também correto. O que é um crime próprio? É um crime que exige uma condição específica para a sua prática. Só pode cometer o crime de falso testemunho quem é testemunha no processo. Só pode cometer o crime de falsa perícia também, por exemplo, o indivíduo que é perito em um processo. Letra D. Comete falsificação de documento particular previsto no artigo 298 do Código Penal, aquele que insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita na CTPS do empregado, ou em documento que deva produzir efeitos perante a Previdência Social. A alternativa aqui, ela encontra-se equivocada, pois, ao tratar dos crimes, do crime de falsidade de documento público, o artigo 297 do Código Penal equipara aqui justamente a esse ato de inserir na carteira de trabalho o documento, informação falsa, diversa da que deveria constar, e também informações que devem ser prestadas perante a Previdência Social. Logo, o crime aqui está previsto no artigo 297 do Código Penal e se refere ao tipo de falsificação de documento público e não do crime previsto no 298, que trata do crime de falsificação de documento particular. Alternativa correta, portanto, letra D. A questão 2 é uma questão que foi cobrada no TRT da 15ª Região para o cargo de juiz do trabalho no ano de 2015, que diz o seguinte: configura o crime de redução à condição análoga de escravo. E perceba aqui, pessoal, como esse tipo previsto no artigo 149 do Código Penal, de fato, talvez seja o dispositivo mais cobrado nos concursos públicos da área trabalhista em matéria de direito penal. Artigo 149 do Código Penal. 1. Apoderar-se de documento do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Fato, pessoal. Essa assertiva aqui, letra A, está perfeitamente correta. Uma das hipóteses é que se equipara ao crime de redução à condição análoga de escravo é exatamente quando o empregador retém um documento do trabalhador ou da sua família, que pode ser a carteira de trabalho, pode ser uma certidão de nascimento ou casamento, pode ser também o seu próprio registro geral, a certidão de identidade, a carteira de identidade, com a finalidade de impedir que esse trabalhador transite pelo território nacional. Letra B, que está desde logo equivocada, né? Letra B, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer arte, ofício ou indústria. Isso aqui configura crime de redução à condição análoga de escravo? Vou analisar juntamente com a letra C. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a trabalhar durante certo tempo, durante certo período, em determinados dias. Esses dois fatos, essas duas práticas configuram, em verdade, pessoal, crime
de atentado contra a liberdade de trabalho, previsto no artigo 197 do Código Penal. Não se configura aqui crime de redução à condição análoga de escravo, mas sim crime de atentado contra a liberdade de trabalho. A letra D diz que aliciar trabalhadores com o fim de levá-los para outra localidade do território nacional. Na verdade, há um crime específico de aliciamento de trabalhadores, previsto onde, Fabiano? Previsto no artigo 207 do Código Penal. Não é crime de redução análoga de escravo. Não é crime que se equipara ao que está previsto no artigo 149 do Código Penal. Letra E. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação trabalhista. Também trata-se de um tipo específico do Código Penal, que não faz referência, que não se confunde com crime de redução à condição análoga de escravo. Alternativa correta, portanto, letra A. Questão 3. Questão cobrada no concurso de delegado da Polícia Civil de São Paulo, no ano de 2018, que diz o seguinte: no que concerne ao crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, é correto afirmar que, letra A, se tipifica o crime apenas pela ação violenta, não havendo previsão legal para punição por mera ameaça. Essa assertiva encontra-se equivocada, porque o tipo faz referência a constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Logo, o crime vai se tipificar, ele vai se aperfeiçoar, mesmo que haja uma mera ameaça grave, desde que seja grave. Logo, essa assertiva encontra-se equivocada. Letra B. Qualifica o tipo a concorrência de 3 ou mais agentes. Prezados, e aqui é o que eu falei anteriormente. Em se tratando de prova objetiva, em se tratando da disciplina de direito penal, você tem que ficar muito atento aos dispositivos da literalidade do Código Penal. E ao tratar do crime de constrangimento ilegal, o artigo 149 do Código Penal traz uma qualificação para a prática desse crime quando ele é praticado por mais de 3 pessoas, mais de 3 agentes. Logo, se a concorrência for de 3 agentes, não haverá a modalidade de qualificação, não haverá essa qualificante, essa qualificadora. Logo, a alternativa aqui está equivocada por falar 3 ou mais. É apenas mais de 3. Se forem apenas 3, não haverá a incidência aqui dessa qualificação do crime, tá? Letra C. Tipifica o crime a coação exercida para impedir suicídio, o que se explica pelo fato de suicídio não ser penalmente relevante. Ora, cometer o crime, a pessoa que tenta cometer o crime, ou que o suicídio, né, dizendo, cometer o suicídio ou tentar cometer o suicídio não configura crime. O Código Penal é claro nesse sentido, mas a pessoa que induz, instiga ou auxilia a prática do suicídio, esta pessoa incorre sim em tipo penal. O que tem que ser verificado aqui em relação ao crime de constrangimento ilegal é que não se configura o crime de constrangimento ilegal se o ato é praticado com o fim de impedir o suicídio e não o contrário. Logo, se há um constrangimento para evitar o suicídio, não há prática de crime. O Código Penal, o artigo 146, é bastante claro nesse sentido. Letra D. Tipifica o crime a intervenção médica ou cirúrgica sem um consentimento do paciente ou de seu representante, mesmo se justificada por iminente perigo de vida. Aqui está exatamente o contrário do que prevê o artigo 146. Ao tratar do crime de constrangimento ilegal, o artigo 146 faz expressa ressalva ao fato de que se tratar de intervenção médica ou cirúrgica, mesmo que sem o consentimento
do paciente ou de seus representantes, se essa intervenção tiver por objetivo salvar alguém que encontra-se em iminente perigo de vida, não tipifica o crime previsto no artigo 146. Ou seja, não há a prática de crime nessa hipótese. Letra E. Se consuma quando a vítima, sem norma legal que a obrigue a tanto, faz ou deixa de fazer, cedendo à determinação do agente. Alternativa aqui perfeitamente correta. Perceba aqui que a consumação do crime ocorre exatamente quando o indivíduo deixa de fazer algo que poderia fazer ou faz algo que não deveria fazer, seguindo a determinação do agente decorrente aqui do constrangimento ilegal. Perceba, portanto, que em se tratando de concurso para a área trabalhista, você tem que sempre estudar o direito penal mediante um material mais resumido, mediante uma sinopse, mediante um resumo e, sem dúvida, observando a literalidade do Código Penal, das normas penais, pois é a grande tendência de cobrança na sua prova. Acerca desses fatos, desse tema, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Conte com o curso 6, conte com o Fabiano Veiga. Vamos juntos, sempre.